Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, do Garoto PR, e hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu novo livro publicado, que se chama Uma Cura. É um livro de poesias com 14 poemas sobre autoconhecimento e eu tô muito feliz com esse livro porque ele me lembra o quão importante pra mim é a escrita, o quão importante pra mim é aceitar que a gente vai passar por um processo onde a gente vai estar muito bem, vai dar o nosso 100% pra trabalho, pra amigos, pra pessoas, pra situações, e que a gente vai ter momentos que não vai estar. Com o livro Uma Cura, eu me dei conta de alguns processos que eu não tinha me dado conta antes. Eu passei muito tempo sem trabalhar, estudando mais ou menos, só em casa, tentando focar em séries, músicas e escrever, né? Porque eu não me sentia bem pro mundo. Eu não queria me mostrar, não queria aparecer. Eu sentia vergonha, eu sentia medo, eu sentia angústia. Eu não queria. Sabe quando o teu corpo inteiro grita que é incompatível com qualquer coisa social? Não? Pois então, essa coisa de gente que realmente tem problema, então beleza. Então, assim, eu tenho. Então, assim, durante muito tempo eu não queria me mostrar. Eu não queria me mostrar emocionalmente. Eu não queria estar vulnerável, eu não queria me mostrar. Eu não queria mostrar pra alguém que eu tenho sentimentos, eu não queria demonstrar sentimentos, eu não queria falar com as pessoas. E eu entendi que, tipo, eu tava vivendo num processo depressivo muito, muito intenso, onde o meu apoio era os cadernos, os livros, e todo mundo à minha volta tentando, de certa forma, me dar um toque de tipo, olha, sai, tu precisa mudar isso aqui, tu precisa sair, tu precisa viver algumas coisas, tu precisa sair desse quarto, o que eu entendo, porém, a forma como é feito também denomina muito, sabe? Às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Porque era uma pressão muito externa para eu ser 100% e para eu voltar a ser aquilo que eu era, e eu não tinha nem 1% disponível ali. Era 0,1 para manter vivo, e é isso, entendeu? Então, uma cura me ajudou a entender que agora eu tô muito mais próximo de uma cura pessoal, emocional, de muitas coisas que aconteceram do que antes. E eu só tô conseguindo dar conta com a passagem do tempo, conforme eu fui melhorando o quanto eu tava mal lá atrás. Então, esse livro é muito importante pra mim, porque fala sobre a minha cura pessoal, sobre a minha escrita e o quanto ela foi importante pra me ajudar a chegar até aqui. Eu precisei me entender, eu precisei meio que tirar uma pausa de 3 anos do mundo inteiro, de qualquer plano, qualquer coisa, pra focar em mim e falar, se eu não tirar essa pausa de anos, de meses, indeterminada, eu não saio daqui, entendeu? Então, o que eu fiz, na minha condição, foi... Tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade de, tipo, tô triste, tô depressivo, ter que levantar, estudar igual, trabalhar igual, o que eu acho, cara, assim, de outro mundo. Essa pessoa tem que ser abraçada e tem que ser acolhida o mais rápido possível. Eu tive a oportunidade de ter um dinheiro seguro e de falar assim, eu tô recebendo isso por mês, eu não tenho a necessidade de trabalhar agora, então eu vou ficar em casa e focar em mim, na minha cura e me entender aqui, porque tem uma coisa que não tá normal. Só que mesmo fazendo isso e dando tudo que eu tava recebendo pra minha família, pra todos que estavam ao meu redor, pra que pra essas pessoas não faltasse nada e pra que eu, de alguma forma, fosse funcionar e contribuísse, ainda tinha aquela pressão. Não é válido esse dinheiro, porque é fácil, né? Não tá trabalhando, não tá estudando, não tá nada, né? E era aquela pressão de tipo assim, tu precisa ser mais, tu precisa ter mais, tu precisa levantar. E não era entendido que eu não tava ali, entendeu? E isso foi muito difícil. Então os livros foram essa cura, foram esse abraço, esse processo de antes de levantar e dar teu 100%, antes de levantar e trabalhar, antes do dinheiro, antes de ser romântico, antes de ser amigo, antes de ser tudo, tu precisa ser, tu precisa existir, tu precisa ser alguma coisa, ter alguma coisa pra te poder, né, dar e retribuir ter essa troca. Então foi anos de pausa de entender que eu não tinha nada pra oferecer, entendeu? E que eu tava sendo funcional o mínimo, o máximo que eu podia, que era o meu mínimo, entendeu? E as pessoas ali cobrando, então não tava entendendo o momento, entendeu? Não tava. Então, eu entendi. Eu não entendi raciocinando, mas eu sentia. Eu não consigo, eu não vou levantar, eu não vou. Eu sentia que eu não deveria estar lá, em outros lugares, em outros ambientes, com outras pessoas. Eu não sentia. E eu sou muito uma pessoa que eu sou muito do que eu sinto. Pra eu ser bacana, não, claro, tem algumas coisas que a educação a gente faz, né? Obviamente por educação. Mas quando eu falo a nível de
se mover, de movimentar a tua vida, eu tenho que sentir um projeto, um trabalho, um local. Eu tenho que sentir aquilo ali pra mim, sabe? Que aquele local de trabalho é pra mim, que aquela situação é pra mim, que faz sentido, que eu vou agregar ali, que aquilo vai me agregar. Eu não vou estar num lugar onde eu sinto que, sabe? Então, isso foi muito difícil pra mim. Então, eu sentia que eu não deveria estar em lugar nenhum, que eu não queria estar em lugar nenhum. Eu queria estar ali. Eu, parado ali, eu e as minhas emoções, colocar tudo na mesa e falar: o que tá acontecendo? E demorar anos ali pra trabalhar, pra entender: isso aqui eu descarto, isso aqui eu vivo, isso aqui eu vou parar de viver, parar de sentir, isso aqui. E me colocando em ordem. E são muitos fatores, gente, que pode fazer uma pessoa ficar assim. Pode ser por motivos românticos de sim, de que às vezes a gente se entrega tanto pra um outro ser humano que a gente se perde, entendeu? No meu caso foram muitas coisas. Amizades que podem se quebrar. No meu caso também foi trocar de cidade bruscamente, perder uma pessoa da família, que eu realmente estava em luto, a pessoa realmente morreu e sabe? Como fora outras coisas que eu fui descobrindo, que eu fui passando ao longo do caminho. Então sabe quando tu tem uma vida estável, tranquila, tu é um adolescente tranquilo, e do nada tu se torna adulto e chega um caminhão de coisas, segredos de família, doenças, problemas financeiros, tipo, tudo caiu na mesma fase. E eu não tinha a mínima estrutura psicológica pra lidar com isso. A mínima. Tem gente que tem que dar conta, show, sabe? Parabéns pela força, mas eu não tive essa força. E eu tive que buscar dentro, eu tive que criar isso, entendeu? E demorou, e eu acho que consegui ser funcional, eu consegui estar ali porque realmente era importante pra saúde, pra questão financeira, de apoiar o máximo que eu tinha, era tudo, sabe? Não era meu, sabe? O máximo que eu tinha, toma pra que esse valor consiga suprir a minha ausência, porque eu não consigo, entende? E óbvio que não preenche, entende? Mas eu fiz o melhor que eu pude. E nesse processo todo, muitas coisas foram acontecendo. Então, uma cura pra mim simboliza isso. Às vezes a gente saber se reconhecer e saber falar pro mundo, pras pessoas que estão à nossa volta: olha, antes do dinheiro, antes de tudo, tá a saúde, tá a minha vida. E se eu não tiver bem de saúde, se eu não tiver bem com a minha vida, com a minha existência, como que eu vou conseguir ser produtivo no trabalho, no estudo, no relacionamento, com as amizades? Tu não tem o que produzir, entende? Então, isso é um processo que é difícil para outras pessoas, eu concordo. Porque é difícil passar por uma situação assim com alguém que tu ama, que tá nessa situação. Porém, tiveram esse acolhimento em certas partes, mas ainda assim é um processo difícil que é só a própria pessoa que vai conseguir se identificar, se entender e saber o quanto ela tá boa, o quanto ela tá bem e disposta a dar naquele momento. Hoje eu tô num dia muito bom, então eu consigo te dar mais 50% de mim. Amanhã eu já tô num dia de baixa, então o que eu consigo te oferecer é 15%. Ah, mas tem que ser todo dia. Não consigo dar todo dia a mesma coisa, entendeu? Não tem a menor condição. Então, é exatamente isso, entende? Tem que ser espontâneo. Quanto mais tu chama para aquela pessoa te dar o 100% dela a todo momento, e ela se sente incapaz, mais impotente ainda por não conseguir ser o 100%, mesmo sabendo que a outra pessoa merece, tu zera completamente, sabe? Então, uma cura para mim foi me dar conta de tudo isso, foi me curar de tudo isso ao longo do processo, me aceitar, me abraçar e falar: ok, tu passou por um momento de escuridão, de tristeza, de muita depressão, muita coisa ruim, onde tu foi ruim nesse período, em muitos momentos, mas agora tu é outra coisa. Agora tu pode aos poucos sentir que tá bem e seguro, se sentir seguro consigo mesmo para se abrir, para trabalhar, para estudar, para ir fazendo aos pouquinhos, para ir crescendo, entendendo qual é o teu lugar, onde que tu quer trabalhar, o que tu quer ser, qual é a tua profissão, e não aquela pressão: não, vem, que tu tem que fazer porque... Não, calma, sabe? Cada um tem seu caminho, cada um sabe a sua hora de trabalhar, de estudar, de viver, de morrer, cada um sabe sobre si. E quanto mais a gente tenta puxar pelas pessoas para que a gente consiga definir ou empurrar as pessoas para tal determinada situação, é pior. Então, uma cura foi eu, no meu processo, me abraçando, entendendo e tentando de alguma forma fazer que as pessoas se reconheçam e se abracem também em seus momentos. Quase morri. Dito isso, muito obrigado a todos vocês. Este é o livro Uma Cura. Eu espero que vocês consigam aproveitar, se ver através dele e se abraçar ou abraçar alguém que passa por essa situação. É um livro com 80 páginas, vendido pelo CLEP, Clube de Autores e outras plataformas. Sejam bem-vindos a Uma Cura e desfrutem e se entendam, se estudem. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.